Tá no ar mais um Pode Louvar podcast e hoje eu estou com um convidado ilustre, um grande amigo, já é a segunda vez dele aqui, é o nosso cantor e pregador Paulo Soares. Muito boa tarde, tudo bem, Paulo? Boa tarde, Marcos. Essa é sua. Boa tarde, Marcos. Qual é o nome da galera aí? Pode tá louvar? Que tá com a gente aqui. O Sandro, Marcelo. Deus abençoe o Sandro, Marcelão. Estou muito feliz por estar aqui. Boa tarde para a galera aí que está nos assistindo também. É uma honra, mais uma vez, né? A gente está junto aqui para falar do reino, para falar das coisas de Deus. E estou muito feliz mesmo. Obrigado. Obrigado aí pela confiança. Amém. É um prazer, uma honra. Eu queria também que o ensino, onde é especializado no inglês e outros idiomas, lá também ele será direcionado à palavra de Deus, a cultos que tem durante a semana. Meu filho está lá e ele está muito feliz, e nós, eu e a mãe dele também, principalmente, estamos maravilhados e super satisfeitos. Então eu te aconselho a começar a trajetória do seu filho na Legacy School. E você também que queira, né, colocar um visual novo, um óculos escuro, um óculos de sol, nada melhor do que a Milha Eyewear. E você também que precisa de um óculos de grau, né, que tem um problema de vista ou algo parecido, um óculos até para leitura, um óculos de perto, de longe, também a Milha Eyewear te oferece. Então, Milha Eyewear é o seu estilo. E vamos ao que interessa? Vamos ao Pode Louvar Podcast? Tá preparado, meu amigo Paulo Soares? Bora. Tem algum louvorzinho, já que eu sei que você canta e canta muito bem, né? Graças a Deus. Hoje tô sem um violão, né? Mas vamos ver o que vai sair. É só pra gente relaxar. Vamos adorar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Glória Independente de tudo, de perder ou ganhar, Ele continua sendo Deus. Independente da situação, né? Haja o que houver. Esteja no deserto, esteja no vale, esteja no paraíso, né? Esteja com a despensa cheia, esteja com a despensa vazia, Ele sempre será Deus. Esteja com a porta aberta, com a porta fechada, Ele sempre será Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, né, na carta aos Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente tem que entender isso. Posso tudo mesmo. Exatamente. Posso passar pela prova, passar pela luta, tristeza. Por isso que ele diz, ao receber uma oferta, né, ali é um agradecimento de uma oferta recebida. E ele está dizendo que antes dele falar que posso todas as coisas, ele já disse que ele aprendeu a se contentar com o que tem. Você passar fome, já passei por fome, já passei por abundância. Ele está falando, estou recebendo essa oferta, mas vocês ficam tranquilos aí que eu sei que é passar fome também. Filipenses 4:11, ele vai dizer,
aprendi a contentar-me com o que tenho. O que tem. Aí no 12 ele vai dizer, sei ter tudo, mas também não sei ter nada. E no É isso 13 aí. ele vai dizer, posso todas as coisas naquele Aquele que me fortalece. Coisa linda, né? O apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo de apóstolo missionário, né? O apóstolo dos gentios, assim que ele era denominado. E falar de Paulo é falar daquilo que a gente, quando quer viver verdadeiramente o evangelho, né? A gente sabe que a gente se identifica. Sim, com certeza. Porque Paulo, ele vai falar que em 2 Timóteo 4:7, completei a corrida, né? Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Ele estava falando de corrida, mas ele estava preso, com pé, mão e pescoço amarrado. Nem andando ele estava, mas ele estava falando de corrida. Como que pode, né? Por quê? Porque por muitas das vezes o evangelho é uma caminhada. Às vezes a gente vai se encontrar num hospital, num leito de hospital, e ao nosso lado vai ter outra pessoa precisando de uma palavra. E o verdadeiro cristão, ele está no leito de um hospital, em cima de uma maca, mas ele está caminhando. Por quê? Porque ele está pregando o evangelho para aquele que está do lado dele. É verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. E Paulo entendeu isso. Porque Paulo estava preso, mas Paulo entendia que o corpo físico sim estava preso, mas a sua mente, o seu espírito estava livre. Porque ele vai dizer também, ele vai dizer, sou prisioneiro, porém livres. Né? Somos todos prisioneiros, porém livres. Então, assim, ele estava dizendo que ele era prisioneiro de Cristo, mas livre do mundo. Por isso ele estava preso fisicamente, mas com seu espírito livre para caminhar diante do evangelho, que era o que ele fazia, que ele continuava escrevendo as cartas e pregando o evangelho, mesmo preso. E por muitas das vezes a gente para de pregar o evangelho, né, por uma simples coisinha Luta, que né? nos acontece. Não, verdade. O apóstolo Paulo é exemplo nesse tempo aí de maturidade, né? Alguém que já deixou de ser menino há muito tempo. E quem é maduro entende que as circunstâncias, o estreito, essa tribulação, ela produz algo. E a Bíblia diz que a tribulação, ela produz a paciência a experiência. E às vezes a gente pede experiência a Deus e a gente esquece desse texto. Que o que produz a experiência é a tribulação. Deus me dá experiência contigo. Então se prepare para viver um grande problema. Exatamente. Resolver um problemão. Deus vai te dar um problema nas tuas mãos grande, do tamanho da tua chamada. É desse jeito. E o estreito, ele faz isso. O estreito, o processo, ele te empurra para um cumprimento de algo, de um nível, de uma promessa. Ele te empurra para isso. O estreito, ele faz isso. A pressão, né? A gente estava falando aqui sobre o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, só para a gente entender, nem discípulo de Jesus ele foi. O apóstolo Paulo. Era um perseguidor. O apóstolo Paulo foi alguém que teve um encontro com Jesus. Um impacto ali, né? E alguém que entendeu o que é evangelho. Aí ele está maduro o suficiente para entender isso, que ele pode tudo. E a gente estava falando de processo. Processo é algo extraordinário. O que é processo? Processo é um conjunto de atos planejados, realizados de forma progressiva. O que é isso? Um conjunto de atos planejados realizados de forma progressiva. Processos são etapas. Processos são estágios. Deus é um Deus de milagres? Sim ou não? Sim. Mas Deus também é o Deus do processo. O nosso problema é que tem muita gente por aí atrás só de milagre. Quer pular o processo. E atrás de milagre. Vai pro culto do milagre porque tá... Não, vou lá atrás do meu milagre. Deus pode fazer? Pode. E se Deus não fizer, tu continua no processo dele? Se Deus fizer milagre, ele é Deus. Mas se Deus não fizer... Porque milagre não tem compromisso com a lógica do tempo. Milagre vem do tempo kairos de Deus, tem um impacto com o tempo cronos do homem e bate de frente com a lógica. Milagre é impossível. E não tem compromisso com a lógica. Mas se Deus não quiser fazer milagre na nossa vida, ele vai cumprir, sim, as promessas. Com um negócio chamado processo. Etapas. O negócio aqui, processo, fala de tempo.
Processo fala de tempo, requer tempo. E a gente, às vezes, não quer esperar o tempo. Lembra da borboleta? Antes de ser borboleta, ela passa por uma transformação. O que é isso? Metamorfose. Primeiro, começa no ovo. Depois do ovo, vem a lagarta. Se arrastando, é feia. Se arrasta, é feia. Mas tem que passar por esse processo. Que etapa é essa? A etapa que ninguém olha para você. Ninguém acha você bonito mesmo. A gente era esquisito, ninguém se interessa. Ninguém quer colar do teu lado. Essa fase inicial ali, lagarta. E depois que ela passa por essa fase, vai para o casulo, que é a pulpa. Mas na pulpa, o interessante, isso aqui é extraordinário. Na pulpa, ela está escondida. Ela está no anonimato. Ela está no estreito. Ela está em um ambiente desconfortável, mas está escondida. E tem uma frase que eu guardo sempre, eu guardo sempre. Quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Ela está na pulpa, ela está escondida, sendo preservada para um novo nível que está chegando por aí. Aí a pergunta que não quer calar, esse estreito da pulpa é confortável? Não, mas ela está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. E tem uma coisa mais extraordinária, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Quanto mais ela cresce, mais o ambiente fica apertado e desconfortável. Pegou? Quanto mais a glória a Deus. Porque, né? Quanto mais a gente cresce, mais o ambiente vai ficar apertado. Quanto mais a gente cresce em todas as áreas da nossa vida, na chamada, vida familiar, em todas as áreas, mais a luta, a prova vai se intensificar. Porque o ambiente vai ficar mais apertado por causa do crescimento. Mas entenda uma coisa, aquela lagarta que vai ser transformada em borboleta, ela só sai daquele ambiente do casulo por causa de um romper. E o que vai causar o romper no casulo? E o casulo se romper e ela viver um novo nível? É o desconforto. O crescimento. E ela está desconfortável, né? Porque ela está crescendo, então está causando desconforto. Mas o crescimento naquele ambiente vai causar o romper, vai fazer ela sair dali. Aí tem gente que para de crescer porque o ambiente está desconfortável. Aí Deus está dizendo, tu só vai sair daí se tu continuar crescendo. Porque vai ser a tua grandeza que vai te tirar daí. Porque o ambiente não vai estar mais te comportando. Oh, glória! E interessante, né, que Deus não precisa de cenário favorável para fazer milagres, né? E hoje as pessoas estão procurando o quê? Que você começou falando? O cenário favorável. Não é o cenário favorável. Ele quer a mente favorável. O coração favorável. Por quê? Salomão vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede toda a tua vida. Então Deus, ele não quer um cenário favorável, mas ele quer um coração contrito, um coração voltado para ele, um coração entregue para ele. Ele não está buscando o cenário, ele está buscando o teu coração. É porque é dele que procede a sua vida. Sim. É dele que ele está examinando e está vendo se tem ambição, se tem soberba, se tem orgulho, ou se tem humildade, se tem amor, se tem companheirismo, se tem hombridade, se tem compaixão, se tem perdão, se tem misericórdia, se tem graça, se tem favor. É do coração. É dele que procede a sua vida. Não é de cenário. Oséias vai dizer em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Então o povo não está tendo conhecimento e está perecendo porque aquele ministério lá revela até a identidade, até o CPF. Então eu vou para lá, que é lá que está o cenário do meu milagre. Não é lá, filho, é aqui, ó. É dentro, não é fora. A obra começa de dentro para fora. Então Deus está trabalhando o teu coração primeiro, para depois ele te entregar aquilo que o teu coração está pronto para receber. É isso aí. É desse jeito. Maturidade para receber. Espiritual. E Paulo entendeu isso, né? A gente começou falando de Paulo, então a gente está, né, já na direção do Espírito. Paulo entendeu, ele estava dentro de um cenário desfavorável e ele estava falando para Timóteo, em 2 Timóteo 4, se eu não me engano, versículo 2, ele estava falando, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque não existe tempo para pregar o evangelho. Todo tempo é tempo de pregar o evangelho. Não existe cenário favorável ou desfavorável para pregar o evangelho. Todo tempo é propício e favorável à pregação do evangelho. E ele estava falando, Timóteo, vai haver um tempo que as pessoas não vão mais conseguir ouvir
a verdade. E esse tempo chegou, meu amigo. Estamos vivendo esse tempo. Ninguém vai mais para a igreja para ouvir a verdade. As pessoas vão para a igreja ouvir aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que massageia o ego, que cuida do coração, aquilo que não machuca. Mas aquilo que não machuca, não cresce. Aquilo que não causa desconforto, não cresce. Exatamente o que você Se está falou. crescendo, vai ter desconforto. Exatamente. Se está crescendo, é porque está chegando a hora de sair dali. Exatamente. Está no anonimato por enquanto, mas daqui a pouco vai aparecer. O que acontece quando ela cresce e ela sai do casulo? Ela vai voar. Ela voa. Mas perceba uma coisa, a borboleta, antes de ser borboleta, ela é lagarta. Lagarta, antes de ser borboleta, se arrasta. Perceba que a lagarta entra se rastejando no casulo, mas sai voando. Aí vai ter gente que vai procurar em um nível. Cadê fulano nesse nível? No nível do se arrastar. Mas tu já vai estar voando há muito O tempo. interessante que você falou, né? Ela entra se arrastando, né? A borboleta, ela começa como lagarta, entra se arrastando e ela sai voando, Transformada transformada. em outro nível. No nível, né? Num nível tão grande que ela começa a voar, mas ela antes começou se arrastando. Eu estava lendo um livro e falava a respeito de um mestre. Um mestre, ele vê o seu discípulo subindo no altar para pregar. Só que antes de subir no altar para pregar, ele olha para o seu mestre e fala: eu serei melhor do que o Senhor. E ele sobe. Só que quando ele termina a pregação e ele desce, ele passa pelo seu mestre de cabeça baixa e triste, porque a pregação não saiu como ele queria. E aí o seu mestre olha para ele e fala: se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Você tá entendendo? Ou seja, se ele tivesse subido com humildade, ele descia com honra. Mas como ele não subiu com humildade, ele desceu abatido. Você tá entendendo? Sim. Então, a soberba procede à queda. A soberba procede à queda, como vai dizer em Provérbio. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente automaticamente se exalta, Deus nos abate. E quando a gente automaticamente se humilha, Deus nos exalta. Os humilhados serão exaltados. É desse jeito. Assim foi o processo o processo da borboleta. De transformação. Um grande problema também da minha geração é que todo mundo quer voar. Mas ninguém quer passar pela pulpa. Ninguém quer passar pelo casulo. Ninguém quer se arrastar. E sabe de uma coisa interessante? Desceu aqui agora. Tem coisas que a gente vai receber que só o casulo vai nos proporcionar. Tem coisas que a gente vai receber que só o casulo vai nos proporcionar. O que, Paulo? A borboleta no casulo. É lá que ela cria um mecanismo chamado asa. É no casulo. Ou seja, só o casulo dá as asas. Também órgãos que vai sustentá-la no outro nível. Antes do casulo, ela tem os órgãos de lagarta. Mas no casulo, essa transformação vai proporcionar a ela órgãos, eu estudei isso, órgãos de borboleta. Ou seja, só o casulo, aí tem gente que quer voar e não quer passar pelo casulo, mas só o casulo que vai te proporcionar aquilo que vai te sustentar no próximo nível. Tem que passar pelo casulo. É inevitável, né? É inevitável você não passar pelo casulo. Porque o casulo a gente pode decifrar de diversas formas. O casulo, no caso, né, pode se decifrar como uma prisão, né? Paulo vivia dentro de uma prisão, mas ali Paulo conseguiu evangelizar, continuar ministrando, continuar escrevendo, continuar evangelizando. Então, assim, José passou pela sua prisão, José passou pelo seu casulo, Davi passou pelo seu casulo. Se a gente for parar para... Tempo do anonimato que está né? escondido. Exatamente. Desconforto.
Exatamente. Esquecido. Então, esquecido, né? É esquecido até pela sua própria família, pelos seus pais. É vendido. O nome não tá no banner, não tá no cartaz. Não tá, tu não sai na foto. Esse tempo aí não é É mole, o não. casulo, né? Mas eu costumo dizer como Deus ele faz, né? Deus ele te esconde para te preservar, né? É Falou o tudo. cuidado de Deus. Por muitas das vezes Deus ele tem as suas estratégias e as suas estratégias é o processo que a gente deve passar. É pra você esperar o tempo. Existe o tempo de cantar, né? Existe O tempo de aparecer. de cantar, mas também existe o tempo do casulo, o Tempo do tempo casulo. de ficar ali guardado, Amadurecendo. amadurecendo, sendo cuidado por Deus, né? Existe o tempo do deserto, por muitas das vezes serão 40 dias, 40 anos, a gente não sabe, mas existe os 40, né? Porque Deus, ele sempre, quando ele falava do tempo de preparo, ele usava o número 40, Número 40, né? verdade. Então, 40 dias Jesus ficou no deserto, né? 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 anos o povo, né, Também andou em ficou. círculo no deserto durante 40 anos até que Josué, junto com Caleb, conseguiu adentrar na terra prometida, na terra da promessa, mas eles passaram 40 anos. O número 40, ele rompe um tabu, né? É um tabu. Ele rompe um tabu. Esse número 40 na Bíblia, né? Na Bíblia. Limite. Rompe Sim. limite. 40 dias, se eu não me engano, também, o gigante afrontou o povo de Israel. Exato. Depois, no 40, Davi chegou. É o tempo do propósito, né? Verdade. É o tempo do propósito, é o tempo da promessa. Então, essa questão é muito importante a gente falar aqui do tempo. Eu vou fazer 32 anos. Eu tô no 40. Tá no 40. Profético, hein? E Vou assim, até falar mais um pouquinho do 40 para mim. e é muito importante isso, a gente falar do tempo e de romper limites, que o casulo, né? Começamos falando do casulo, processo, depois desse romper. Isso aqui é profético para quem tá ouvindo. É profético. É profético. Porque tem gente que tá no casulo. É Bíblia. Tem gente que tá no casulo. Tem gente que tá num ambiente desconfortável, pensando que tá esquecido, mas Deus está dizendo para você que tá ouvindo. Tá sendo preparado e forjado. Tá amadurecendo. Gálatas 4 é um texto que eu gosto muito que fala sobre maturidade. Extraordinário. Diz assim: em todo tempo em que o herdeiro ainda é menino, o herdeiro ainda é menino, em todo tempo em que o herdeiro ainda é menino, de nada difere do servo. Antes está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Esse herdeiro tem direito a uma herdade? Sim, ele tem direito a uma herança. Mas em todo tempo, se esse herdeiro que tem direito a uma herança, ele for menino, imaturo, de nada ele difere do servo. Ou seja, o que é o servo? Está debaixo de uma autoridade. Sim. Se ele é menino, ele tem direito à herança. Mas não está no tempo ainda, ele é menino, imaturo, está debaixo de uma autoridade, de uma mentoria, de tutores, curadores, ao texto, até o tempo determinado pelo pai. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? É que ele pediu a herança no tempo errado. Ele tinha direito, mas ele pediu a herança no tempo errado. Fora do tempo. No tempo em que ele ainda não estava pronto para administrar aquilo, aquela grandeza. Ele tinha direito. O pai já estava ali guardando para ele, mas ele pediu fora do tempo. Moral da história, gastou tudo. E o termo usado, a expressão usada é desperdiçar em algumas traduções. Eu gosto dessa expressão. Desperdiçar. Quando a gente se apossa daquilo que a gente tem direito antes do tempo, a gente desperdiça. O interessante, né, que a passagem do filho pródigo, ela fala através de parábolas. É a parábola do filho pródigo, né? E todas as vezes que o Senhor, ele se referia a uma parábola, ele estava dizendo, ele estava fazendo uma comparação com o homem para com o reino. O filho somos nós e o pai é Deus. Por muitas das vezes, nós não criamos a maturidade desejada por Deus e queremos algo que não ainda estamos maduros para receber.
E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Não quer passar pelo processo. Ele não quis passar pelo processo de suportar, estar ao lado do pai como o irmão estava, cuidar das ovelhas, A casa do pai. fazer o serviço de filho, cuidar do que é dele posteriormente, né? Não naquele momento, mas ele tinha que ter o quê? Ele tinha que ter aprício, ele tinha que ter cuidado, ele tinha que ter entrega para poder ter merecimento, ou seja, méritos para receber e herdar de tudo aquilo que já era dele. Que já como era herança. dele. Só que ele quis Fora do tempo. usufruir da imaturidade, fora do tempo determinado. E por muitas das vezes acontece isso conosco. Então Jesus ele estava falando a respeito de nós, que por muitas das vezes o filho quer ter aquilo que não está apropriado ainda para obter. Não é o tempo ainda. Não é o tempo. Não é o tempo, senão vai Existe o desperdiçar. processo. Vai desperdiçar. Davi, antes de enfrentar o gigante, ele enfrentou leão, ele enfrentou urso. Para depois ele enfrentar o gigante. Só A que história de Davi é extraordinária. depois que ele enfrenta o gigante, e ele também depois que ele também recebe a unção através de Samuel, quando Deus unge Davi através de Samuel, ele ainda passa por um processo muito longo para depois tomar posse do palácio, da coroa. Depois da unção, ele não foi sentar no trono, Foi. não. Ele voltou pro trabalho. Ele voltou pro celeiro. Voltou pro celeiro das ovelhas ali, voltou. É isso aí. Então, assim, Esperou tem o muita tempo. gente que hoje recebe um elogio e já se enche. Pensa que tem a unção. Ah, já tem uma unção, já tô pronto para. Ah, foi ungido a um cargo eclesiástico, já começa a achar que o que está à volta deles ali já não merece mais nem ouvir a sua voz da forma que eu via antes. Já começa a falar já com o nariz já pro alto, já começa a olhar já de canto de olho. Você tá entendendo? Por quê? Não consegue desceu administrar. Um azeite. O que é um azeite? O que é um óleo? Filho, volta a cuidar das ovelhas. Faça melhor do que você Volta pro estava trabalho, né? fazendo. Volta a trabalhar. Volta pro campo. Volta a trabalhar. Isso aí que é um grande problema, seríssimo. Exatamente. Recebe a unção, a pessoa recebe a unção, Deus dá uma autoridade, isso é o reino, a gente vai falar do reino, né? Sim. Deus nos dá uma autoridade, o camarada já começa a postar agenda aberta, já tô pronto para fazer agenda, e não quer trabalhar mais não. Não quer. E não quer trabalhar mais. E esse Não volta pro campo. é um ponto que eu quero entrar, né? Eu vou até abordar agora. Por muitas das vezes as pessoas elas esquecem o que é o reino de Deus, né? Jesus ele vai falar para Nicodemos que para entrar no reino de Deus você precisa ser como uma criança. Você precisa nascer novamente. Olha só o que ele está falando. Seja como uma criança, nasce novamente. Por quê? Porque você tem que estar apto para receber as orientações no seu determinado Ser tempo. humilde, né? Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente é como uma criança, qualquer criança hoje vai atravessar a rua, dá a mão pro pai. Submisso, dependente. Qualquer criança que vai fazer qualquer coisa, ela vai perguntar ao pai se pode. Por isso, Jesus deu o exemplo de ser como uma criança. Por quê? Porque tudo que devemos fazer, antes precisamos perguntar para Deus, para o nosso Pai. E o problema de muitos cristãos, eu digo não só de cristãos, mas de de toda a humanidade, né? Eu acho que é esse. Por quê? Porque por muitas das vezes quebra a cara. Quando quebra a cara, vai procurar Deus. Mas antes de fazer, perguntou para Deus se podia. É isso aí. Você foi consultar o pai? Consultar Deus, né? Você está entendendo? Quando somos criança, meu filho ele fala para mim todas as coisas que ele quer fazer. Meu filho tem 3 anos. Se ele Não for tem pegar um conhecimento. suco, pai, quero um suco, posso? Pai, eu quero tomar banho de borracha, posso? Pai, eu quero ir na praça, posso? Posso andar de bicicleta? Posso? Vai atravessar a rua? Vou dar a mão pro meu pai. Dependência, né? Você tá entendendo? Eu acho que é isso que Jesus queria dizer, dependente. Ser Somos dependente. dependentes de Deus. Tem gente, o mal do filho pródigo também foi isso.
se achar independente, ele queria independência. Ele queria independência. Ele queria autonomia. Exatamente. Autonomia quebrou a cara, irmão. Aí Jesus fala, seja como uma criança. Uma vez eu ouvi uma história, o Thiago Brunet me marcou. Ele falou sobre uma experiência que ele teve com o filho. Sim. O filho dele chegou na madrugada no quarto dele. De madrugada, o filho dele entrou no quarto dele e tomou um susto. E o filho chamou ele, papai, que foi, filho? Posso te fazer uma pergunta? Mas agora, de madrugada, posso conversar com o senhor? Ele, mas agora de madrugada? Sim, papai. Diga, meu filho. Mente de criança. Olha a pergunta da criança. É criança. Papai, quando eu crescer e casar, quem vai ser a minha babá? É uma criança. Imaturidade. Ela não é madura o suficiente, a mente não está madura o suficiente para entender que no futuro ela não vai precisar mais de babá quando ela casar. Às vezes a nossa mente é assim. Existe algo grande no futuro que nos espera, mas a nossa mente está limitada, não consegue alcançar o futuro e entender que lá na frente, quando a grandeza, a promessa de Deus que é muito grande, for nos abraçar, a gente já vai estar com outra mente. A gente vai estar pronto. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que a gente não tem que se preocupar, né, com o dia de amanhã. Deixa que o amanhã cuide do Deus amanhã, cuida. entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente está vivendo hoje. Sim. Por muitas das vezes a gente se embola, a gente se perde, porque a gente quer se preocupar com aquilo que não é o tempo. O tempo vai chegar. Não vai chegar na nossa mão agora. E não adianta forçar a porta, porque só piora. Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente não fugir daquilo que eu sempre faço, né, aqui, que é falar sobre o reino. Sim. Paulo, o reino de Deus hoje, a gente está vendo que as pessoas elas querem que o reino de Deus se enquadre naquilo que elas querem viver. Elas não querem se enquadrar para viver no reino, mas elas querem que o reino viva aquilo que o reino elas faça vivem. por elas. O que o reino de Deus representa na tua vida? O reino, para mim, eu sei que é clichê, né? Mas o reino de Deus, para mim, é tudo, né? Mas tem uma explicação para esse tudo, né? Sim. Esse tudo é a base da minha vida em todas as áreas. A base ministerial, base familiar, base espiritual, a base conjugal. O reino de Deus me proporcionou tudo que tenho, tudo que eu tenho. Se hoje eu tenho o que tenho, uma família, se hoje eu tenho um ministério, se hoje, às vezes, me proporciona também, muitas vezes, uma renda, até algumas coisas materiais, o reino me proporcionou também. Porque eu cumpri princípio. Quem cumpre princípio vive cumprimento de promessas. O reino me deu autoridade para falar. Me ensinou a ter essa autoridade para pregar. O reino me ensinou a cumprir esse princípio da espera, respeitar o processo. Por quê? Reino é diferente. Todo reino é diferente de império. Eu até anotei isso aqui. O reino é diferente de império. O que é o império? Só o imperador cresce. O imperador só quer para si. Um ditador. Opressor. Oprime. Escraviza. E está escrito no texto. Está aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Satanás tem império. Tem o seu império. Mas Deus não trabalha com império. Deus trabalha com reino. E reino é, se eu cresço, vocês também vão crescer junto comigo. Se eu tenho poder, vou repartir o poder que eu tenho com vocês. Porque vocês são embaixadores. Embaixadores do meu reino. Aí Efésios capítulo 2, versículo de número 6. Está escrito que ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar em lugares celestiais.
Que lugares celestiais são esses que está falando aqui? O mundo espiritual. Demônio habita em pessoas ilegalmente. Porque corpo de pessoas, aqui eles estão de forma ilegal. Lugar de demônio é nos lugares celestiais. É lá que eles habitam. E por que o texto está falando que Deus nos fez assentar em lugares celestiais? Esse assentar aqui no lugar de domínio, de governo. Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo para gente, Deus te fez assentar em lugares celestiais porque Ele te deu autoridade sobre demônios, sobre espíritos malignos. Por que quando a gente olha para uma pessoa que está oprimida, cheia de demônio mesmo, e diz, em nome de Jesus, sai, o demônio tem que sair, porque ele está de forma ilegal. Ele tem que sair porque ele está de forma ilegal. E nos fez assentar em Cristo. Em Cristo. Você tinha falado no início. Em Cristo. A gente não está falando aqui de autoridade política, de autoridade do homem. A autoridade de Deus é em Cristo. Foi Cristo que nos deu essa autoridade. Ele nos fez assentar, ter essa autoridade. E a gente esquece às vezes que o mundo espiritual é muito real. Quem está me ouvindo aí, o mundo espiritual rege o mundo físico. Antes de acontecer no físico, já está acontecendo no mundo espiritual. Seja feito na terra como no céu, né? É o Pai Nosso. O que é espiritual foi criado primeiro do que o que é físico. Primeiro foi o céu. Depois Deus criou a terra. O interessante é que quando a gente fala do reino, né? A gente fala que existe um rei acima de nós, né? Reino. Ou seja, existe um rei que está acima de nós. Existe um governo acima de nós. E esse governo faz com que nós sejamos governados. E esse rei faz com que nós sejamos submissos a ele. Sim. Por isso, nós fomos instituídos para um governo onde existe um rei nos governando e com uma missão já pronta para nós. E o que é isso? Eu fui enquadrado dentro de uma missão onde existe um comandante, existe um rei que me colocou nessa missão para ser escravo dele. Sou livre, porém prisioneiro de Cristo. Somos todos livres, porém prisioneiros de Cristo. Então, nós fomos enquadrados dentro de um reino para viver uma missão que já existia, ao qual eu fui colocado dentro dessa missão para receber ordem e para executar as ordens recebidas. É isso aí. Esse é o reino que eu vivo. Então, por muitas das vezes, a gente quer viver dentro de um reino, mas quer dar as ordens. Não. O reino já existe. O rei é um só, é Deus. O comandante é um só, é Deus. A missão já foi imposta. Foi ele que impôs. E nós só devemos cumpri-las. Engraçado que falando de missão, eu lembro de quando eu era do quartel. E quando eu entrei no quartel, o meu comandante falou para mim assim: aqui você só tem como responder duas coisas. É não senhor e sim senhor. Só que no reino de Deus as pessoas agora elas querem dar o palpite. Elas querem opinar, elas querem murmurar. Tomar a frente de Deus. Elas querem fazer como elas querem. Elas querem que o reino se enquadre na vida delas, e elas não querem enquadrar a vida delas no reino. Não querem ser submissas a Deus. Está debaixo de uma autoridade. Eu posso voltar lá no deserto novamente, né? Moisés com o povo e o povo murmurando. Todos que murmuraram ficaram ali mesmo. Todos que murmuraram passaram anos no deserto e ficaram por ali mesmo. Correto. Teve gente que nasceu ali e morreu ali. É verdade. Você está entendendo? Por quê? Por causa da murmuração. Cada uma murmuração. Eu queria falar a respeito de Uzias, do rei Uzias. A história do rei Uzias é uma história, se você puder examinar, é exatamente o que a gente está falando.
Em 2 Crônicas 26:15, Uzias, a palavra vai dizer que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Sim. Ou seja, Em Uzias tudo. tinha 16 anos. Poder bélico, tudo. Ele herdou um reinado com apenas 16 anos de idade. Só que ele era um jovem que buscava a Deus constantemente. E enquanto ele buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. Esperar. Só que no versículo 16 vai dizer que Uzias é tomado de lepra. Por quê? Porque o versículo 16 vai dizer que ele, ao ficar forte, poderoso, ele sente orgulho. Ele automaticamente parou de ser submisso. se exalta Se exaltou. e não acata mais as ordens de Deus. É isso aí. Ele não obedece mais a Deus. O pior pecado. Ele desobedece ao seu Senhor. Então ele começa a cair. Por quê? A soberba Soberba. Eu ia falar disso agora. O pior procede à queda. pecado. Soberba Um dos procede piores à queda. pecados. Soberba. Por quê? Soberba. Porque a soberba ela é o inverso de Deus. Daquilo que Deus tem, né, como vocação para a nossa vida. É o inverso. Tu tá indo na contramão de Deus. Porque quando você deixa a soberba tomar conta, você automaticamente se acha prepotente, você se exalta e com isso você se afasta de Deus. E aqueles que caem no pecado são aqueles que se afastam de E Deus. quem é o exemplo da soberba? O maior exemplo? Lúcifer. E quem é o maior exemplo da humildade? Jesus. Aí, camarada chega, fala que é cristão, pra mim, e a soberba tá abundando na vida dele. Não tá parecendo com Jesus, tá parecendo com o diabo. Tá parecendo com o príncipe das Tá trevas. parecendo com ele lá, com o Exatamente. camarada que é do outro lado. Não tem como. Alguém que é cheio do Espírito é totalmente tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a mente dele. A mente é o presidente do Sabe corpo. qual é o maior problema dessa geração, né? Que era para ser chamada geração eleita. O maior problema é esse, é que as pessoas estão fazendo o que querem e acham que vai esconder de Deus. Não tem como. As pessoas, elas querem ser uma figura para a mídia, elas querem ser uma pessoa para a igreja, e elas são outras pessoas para a família, e elas são outras pessoas no secreto. É verdade. Só que Deus sabe quem elas são genuinamente, na essência. Elas se esquecem disso. O que Deus gosta é de humildade. Lembra de Isaías no contexto de Uzias, né? Isaías capítulo 6, texto extraordinário. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu os serafins, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Os serafins diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquela visão impactou ele de uma tal forma que revelou quem ele era. Olha o que ele diz depois de ver isso tudo. Eu acho que se o soberbo, se tivesse uma visão dessa, ia logo postar. Postar no Instagram: a experiência que eu tive. Não, Isaías teve uma postura totalmente diferente. Isaías teve uma postura de humildade. Reconheceu quem ele era. Olha só que a primeira palavra: ai. Ai. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconhecimento de quem ele é, da pequenez, da miséria dele. E porque ele reconheceu, a Bíblia diz que o anjo tira uma brasa com uma tenaz e com a mão toca na boca dele. Ou seja, olha o processo. Depois que viu, reconheceu. Depois que reconheceu, foi purificado por causa do reconhecimento. Foi purificado. A brasa tocou na boca dele. E reino é isso. Reino vem de uma expressão que no grego é basileia. Quer dizer autoridade, quer dizer domínio. Mas o princípio primordial do reino não é adição, não é multiplicação,
não é somatória. O princípio primordial do reino é subtração. Tem gente que chega no reino, aceita Jesus ou volta, quer logo ganhar, cara. Quer ter. Mas o princípio do reino é perder para ganhar. É servir para ser servido. Descer para subir. Morrer para depois viver. Diminuir. O princípio do reino é subtração, não adição, não soma, não multiplicação. Lembra de 2 Reis 4? A mulher que tinha um problema? Aquela mulher tinha um problema. Qual problema? Se agravou. Problema, ela tinha já um problema, que era o marido morto. Aí o problema se agravou. Por causa da dívida que o marido deixou, e o marido era um homem de Deus, aquela dívida fez os credores querer levar o de mais precioso que ela tinha, os filhos, a herança dela. Ela vai no lugar certo. Ela vai atrás do profeta. Ela não toma atitude precipitada, sem consultar primeiro. Se eu não sei o que fazer, eu vou atrás de quem sabe. Sim. Se no ambiente que eu estou não sei o que fazer, ficar sem saber o que fazer, a gente pode ficar. A gente só não pode deixar de saber aonde a gente deve ir. Tem gente que fica sem saber o que fazer e toma atitude precipitada. Se eu não sei o que fazer, eu vou atrás de quem sabe para me dar uma instrução. Profeta, meu marido é morto, era teu servo, tu sabe quem temia Deus. E tá aqui, tô com um grande problema, me ajuda a resolver. O que tem contigo, mulher? Ou melhor, vou te ajudar. O que tu tem em casa? Subtração. O que tu tem em casa? Reino, subtração. Ah, eu não tenho nada. Vírgula. Lembrei. Eu tenho uma botija de azeite ainda, é tudo que eu tenho. Uma botija de azeite lá em casa. Tem? Então entrega. Entrega o que tu tem, subtração. Quer a multiplicação, vasos cheios? Quer o milagre? Entrega alguma coisa. Dá para receber. O povo só quer ter. E o princípio para ter é o ser. O princípio para ter, Noé só teve o projeto na mão porque era justo, reto, temente a Deus. Nem todo mundo que está lá em cima no auge foi Deus que colocou. Nem todo mundo que está na mídia, nem todo mundo que está lá em cima no sucesso, e eu não posso dizer assim, não é sucesso, é fama, foi Deus que colocou. Nem todo mundo. Lembra que o próprio diabo levou Jesus no pináculo? Foi o próprio que transportou ele. Foi o próprio que levou nas alturas. Tem gente que está lá que não foi Deus que levou. Isso aí é história para outro. A gente não precisa ir longe, né? Jeremias, desce a casa do oleiro. Primeiro Deus manda subir. Não adianta. Aquele que ele quer exaltar primeiro, ele vai mandar descer. Com certeza. A própria palavra vai dizer, os humilhados serão exaltados. Exaltados. Aquele que automaticamente também, como fez Uzias, né? Segunda Crônicas 26, 16, ele começa a se encher de poder e ele começa a se orgulhar. Ele começa a deixar a soberba tomar conta. Tomar conta. Ele começa Perdeu. Ele começa a se afastar de Deus. Deus não gosta de gente soberba. É inevitável. Então, hoje o que a gente mais está... Satanás ele fez um cenário muito inteligente dessa parte. Eu costumo dizer que o diabo ele é burro. Ele é previsível. Entendeu? Para quem está ligado com o espírito. Porque se você estiver ligado com o espírito, você vai estar sempre um passo à frente de Satanás. Por quê? Porque você vai estar sempre atento ao que ele pode fazer. Com certeza. E ele é previsível. Ele vai dando sinais daquilo que ele vai fazer. E se você estiver ligado, né? Você vai estar pronto, vai estar preparado. E ligado vai estar com Deus. Exatamente. E vai estar um passo à frente dele. Sempre. O que acontece? Satanás, ele montou essa rede da internet. Hoje, tem tanta gente querendo pregar para a internet, esquecendo de pregar para o seu vizinho, esquecendo de pregar para o seu companheiro de trabalho, esquecendo de pregar para o seu irmão da igreja, para pregar na internet. Esquecendo de subir o monte,
esquecendo de se entregar, de se ajoelhar, de se aproximar de Deus para se aproximar disso aqui. Por quê? Porque não querem mostrar quem Deus é, mas querem se revelar para a multidão. Querem mostrar para o mundo o que lhe agrada no seu ego, mas não quer mostrar para o mundo aquele que a libertou. É o que a gente estava conversando, né? Que é falar fora do tempo. O maior problema, a internet ela pode ser um mecanismo ou uma ferramenta positiva para quem está pronto. Para quem está pronto. Porque senão... Mas eu tô te entendendo. O princípio maior, tu lembra? Sereis minhas testemunhas. Tanto na Judéia, aí ele vai falando, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria. Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, porque a mente... Em toda a Judéia, Jerusalém, Samaria. Isso, ó, Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro é na Judéia. Tô entendendo. Tá entendendo? Primeiro é na Judéia. O que é a Judéia? Jerusalém, melhor dizendo. O que é Jerusalém? Sua região. Testemunho, pregas na tua região. Na sua casa. Na sua casa, quer pregar nos confins da terra, mas a região dele não conhece ele como uma testemunha de Cristo. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas hoje, elas querem se colocar diante de uma câmera e quer pregar aquilo que ela quer ser naquele momento. Mas ela não paga preço. Tem um preço. Ela não prega para a vizinhança, ela não prega para os seus irmãos da igreja, ela não prega para os seus companheiros de trabalho, ela não prega na faculdade, mas na internet elas querem pregar para todo mundo. Por quê? Porque na internet ganha like, ganha seguidores, ganha fama, ganha visualização. E na verdade não é o propósito. Está fora do propósito. O propósito hoje é o que a gente não tem visto. O propósito sempre será almas. Se o propósito de postar uma frase que edifica na internet for almas de verdade, poste. Exatamente. Poste uma frase. Uma pregação não precisa ter grego, não precisa ter hebraico. Não vamos muito longe, não. Eu não tenho nada contra a internet, não. Porque Satanás usou dessa ferramenta, né, para poder aprisionar muitos. Quem não está preparado. Agora, se ele usou, você cheio do Espírito, você também pode usá-la para alcançar muitos, como usadas, como muitos aí usam como ferramenta. Eu conheço muitas pessoas que usam a ferramenta da internet para alcançar muitas almas, entendeu? Eu já ouvi várias mensagens, vários testemunhos dizendo que ouviu uma palavra, vem no inbox, eu ia cometer um suicídio, eu vi uma postagem do Senhor, né? Foi alcançado. É verdade. E assim com outros amigos também, já falaram para outros amigos meus que ouviram a mensagem, a palavra que ele colocou. Uma ferramenta positiva também. Então, assim, o Maracanã. Uma ferramenta positiva. Mas o que eu estou querendo dizer? Tem gente que só faz isso. Sim, não pode. Tem gente que olha para o lado, vê uma pessoa precisando de um alimento, fecha os olhos. Tem que ser Você primeiro tá entendendo? em Jerusalém. Vê uma pessoa precisando de uma palavra, olha, finge que não vê. É o pregador da internet. Você está entendendo? É o pregador da internet. Não. Ele não está preocupado com almas, ele está preocupado com status. Com status, com like. Você está entendendo? Pode ser positivo em que sentido? O Maracanã, cabe quantas pessoas ali? 70 mil, 80 mil. Um evento no Maracanã, lotado, 80 mil pessoas. É muita gente. Quantas visualizações deu o vídeo do Nicolas? Milhões. Foi a máxima. Foi 327 milhões de visualizações. Imagina, você pregando uma mensagem cristocêntrica e 327 milhões de pessoas. Porque esse vídeo expandiu para fora do país. Sim. De uma forma extraordinária. É positivo. Mas também pode ser negativo, como tu está falando. No tempo errado, ganhar muito like, ter muitas visualizações, pode te levar também à ruína. Que muita gente, da mesma forma que a fama repentina chega, a depressão é inevitável.
A fama repentina te leva a uma depressão inevitável. Por que que você vê muitas pessoas que, principalmente cantores seculares, ou atores ou atrizes, que de repente aparece, bum, mas não estava preparado para aquela fama, a soberba entra, o orgulho, a vaidade se aproxima, cresce, e quando a fama vai embora, a depressão, ela se apresenta, ela chega. E a pessoa, por muitas das vezes, não consegue lidar e Com a comete fama. suicídio. Com a E fama. comete suicídio. Por que que o número e os indícios de suicídios têm crescido muito? Por conta da fama repentina. Por conta da imaturidade de saber De lidar muitos. com o sucesso, com uma fama. Tem muita gente hoje que vai atrás da fama de todo custo, mas quando consegue, morre. Verdade. Tem um texto aqui que fala, que é dentro daquilo que você está falando aí. Texto muito conhecido, Mateus 14, verso 22 diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Esse despedir a multidão aqui muda muita coisa. Porque Jesus ordena que eles entrem na embarcação. São discípulos, estão em treinamento. Eles são discípulos e estão em treinamento. Porque Jesus manda eles saírem daquele cenário, entrarem na embarcação e eles vão ter um encontro com uma tempestade para aprender, para amadurecer lá na tempestade, no meio do mar. Jesus empurra eles para esse cenário, sair do cenário onde ele está. Por quê? O cenário onde Jesus está é um cenário de fama. Jesus está num ambiente de fama. Esse povo aqui quer levantar Jesus como rei. Esse povo está ovacionando. Se está ovacionando Jesus, quem está andando com ele está recebendo um pouquinho de fama também. E por que Jesus diz assim, ó, vocês entrem na embarcação, eu vou despedir esse povo aqui? Porque talvez eles não iam saber lidar com aquela situação. Aí Jesus está dizendo, vocês vão para outro cenário. Deixa que esse cenário aqui eu tenho maturidade para administrá-lo. Entrem na embarcação enquanto eu vou despedir essa multidão. Essa multidão estava ovacionando Jesus. Tem gente que não está preparado para ter poder. Não tem aquela frase, né? Quer conhecer alguém, dá poder para ele? É isso. O interessante, né, que por muitas das vezes as pessoas, a gente começou falando de processo, a gente já está chegando ao fim, elas não querem esperar o tempo do processo. E se a gente for parar para analisar, Pedro, né, um dos discípulos de Jesus, ele foi o último a realizar um milagre. Todos experimentaram do milagre antes de Pedro. Por que que Pedro não conseguia curar? Por que que Pedro demorou tanto para realizar um milagre? Porque Pedro não estava pronto. E Pedro tinha que passar por todo aquele processo, porque ele seria aquele que Deus ia levantar para poder cuidar da tua igreja. Quando você está falando de Pedro, eu lembrei. Tá entendendo? A gente falou de maturidade, de processo, tu está falando aí agora, e de Pedro especialmente. Foi de Deus tu tocar nesse assunto. Lembra quando o diabo pediu para Ciro andar com a vida de Pedro? Uhum. E o próprio Jesus intercedeu por ele. Por que Jesus não permitiu? O texto mesmo explica, é explicativo. Não permitiu porque Pedro ainda não era convertido. Ou seja, Jesus se coloca na frente do inimigo e falou, tu não vai se andar com ele não. Porque ele não está pronto ainda. Ele é tão justo, Deus é justo, né? Que Deus ele sempre vai proteger aquele que ainda não tem conhecimento. E não está pronto. Porque assim, a própria palavra vai dizer que os cegos herdarão o reino dos céus. Mas aquele que enxerga e não procede de acordo com a palavra, não segue os ensinamentos daquilo que aprendeu, esse aí queimará no fogo do inferno. Sim. E hoje em dia é o que mais acontece. As pessoas, elas começam a aprender, elas começam a caminhar, e daqui a pouco começa a fazer tudo o contrário. Começa a fazer tudo que desagrada a Deus, e é inevitável. É inevitável a fogueira ardente, filho. É inevitável. Então, assim, as pessoas acham que
Aquele que não conhece a palavra, aquele que não tem conhecimento, ele está tranquilo por enquanto. Porque ele tem um Deus que está protegendo, está guardando ele. Porque Deus é tão justo que antes de fazer qualquer coisa na terra, ele avisa um profeta para avisar a humanidade. Com certeza. Ele sempre levanta um profeta, ele sempre vai falar antes de fazer algo na tua vida, antes de fazer algo na sua cidade, antes de fazer algo no governo. Ele sempre usava um profeta, assim é até hoje. Ele sempre te avisa e te alerta diversas vezes que ele vai fazer algo contigo se você não se posicionar. Ele é justo. Ele é justo. A justiça de Deus não falha. E uma das coisas do reino, né, que a gente está falando, é que o reino, ele é justo. Mas o império, ele é injusto. É. O reino é justo. A justiça do homem falha. A de Deus nunca. E o império das trevas, nem justiça tem. Não pode nem se falar isso. Por que que... Olha a diferença do reino para o império. O reino, ele fala mais de Deus e do próximo do que sobre você, do que sobre nós. O império fala mais sobre o imperador, somente sobre Tudo ele. E o restante rodeia ele. O restante é esquecido. Com certeza. Essa é a diferença. Então, assim, hoje, por muitas das vezes, a gente quer viver no império. Não mentalidade de império. Não no reino. Só para mim. Só para mim. Só para mim. É o evangelho que a gente está vivendo hoje, né? O evangelho egocêntrico. Tu vê as ministrações, as pessoas sobem no altar hoje para falar de si, não para falar de Deus. Verdade. Do que tem, eu já vi um pregador uma vez que eu falei, o que esse cara tá falando? Eu não sou de... Mas foi até engraçado. Até ele estava falando na mensagem mais daquilo que ele tinha. Mas é o que a gente mais ouve. Falou isso. do carro. Hoje em dia, hoje eu nas tenho igrejas... BMW, hoje eu tenho isso aqui. Numa igreja que era humilde. Eu falei, o que esse cara tá falando? Hoje em dia, as pessoas... são dois evangelhos e duas teologias que estão sendo usadas demais nas igrejas hoje. É a teologia da prosperidade e é a teologia egocêntrica, ou seja, o evangelho egocêntrico, egoísta, que fala só de si, e a teologia da prosperidade. Qual é a diferença? A da prosperidade é para encher a igreja. As pessoas só querem pregar prosperidade para poder as pessoas voltarem. Mas não são libertas, não são transformadas. Porque o evangelho que liberta e que transforma é o evangelho que confronta. Agora as pessoas querem falar sobre casa, sobre carro, sobre promoções no trabalho, sobre dinheiro. Por quê? Porque agrada. O maior problema não é falar do que Deus deu, porque isso é legal, se glorificar o nome dele. Contar uma bênção. Ah, Deus me deu isso depois de muito sacrifício. É testemunho. É um testemunho. Está glorificando a Deus, mas falar aquilo com outro intuito... Mas é isso. Outro propósito aí é o problema. É isso que tem acontecido. O evangelho, a teologia da prosperidade, que fala só de ganhar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai dar, porque isso vai acontecer. É o que a gente mais ouve nas igrejas, principalmente pentecostais. Né? E o evangelho egocêntrico, que é esse que a pessoa, porque Deus fez na minha vida, porque eu sou abençoado. A gente pode ir lá em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. Né? O fariseu, ele se apresenta diante de Deus, estufa o peito e começa a falar, ainda bem que eu não sou como os outros. Pecadores, é isso, é aquilo. Se julga melhor do que todos. E o publicano, ele se apresenta diante de Deus, ele não se acha digno nem para levantar a cabeça para olhar para o céu. E ele começa a pedir a Deus por misericórdia. Porque eu sou falho, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus vai dizer que esse sim foi justificado por ele. Sim. Então a gente precisa entender que, primeiro, eu não tenho que pregar sobre mim, eu tenho que pregar sobre o cabeça da igreja, sobre Jesus. Eu tenho que pregar sobre ele, que nos salvou. Entendeu? O evangelho é sobre ele. Só que não. E se falar sobre prosperidade, que não também, se entender a forma da prosperidade da forma correta, não tem problema. Porque o que é prosperidade? Prosperidade é diferente de riqueza.
O que é prosperidade? É eu ganhar R$ 1.800 e viver melhor do que alguém que ganha 500 mil por mês. Mas aí você está falando de sabedoria, discernimento. Prosperidade é eu ganhar, às vezes, pouco e ter uma mente de Cristo, a mente de salvo, viver bem, ter paz, ter alegria. As pessoas estão pensando que prosperidade é dinheiro e pregam isso, às vezes, na igreja. É o que você falou. Tá errado. O que é riqueza? Riqueza é acúmulo de bens, de dinheiro, é alguém que juntou, acumulou bens, tem ali muitas casas, muitas residências, tem bens, acúmulo de bens e tem dinheiro guardado. Rico, o camarada tá rico, tem muito dinheiro, tem bens. Ser próspero não tem nada a ver com ser rico. Diferente, prosperidade é diferente de riqueza, porque eu posso ganhar R$ 1.500, eu conheço gente, conhece? Gente que ganha 1.500, 1.800 e tá vivendo bem. E eu fico até assim, cara, como esse cara consegue? Por que ganhar R$ 1.500 hoje, no Brasil, ter só uma fonte de renda, é esquisito, é meio complicado, ainda mais com uma família. Salário mínimo. E o camarada consegue viver e ainda de vez em quando comprar um x-tudo, sair com a família. Com uma pizzaria. Ir na pizzaria e tu fica meio louco. Por quê? É a prosperidade. É dizimista. O camarada é ofertante ali. É fiel a Deus. É fiel no pouco, né? É fiel no pouco. E tem gente que ganha 500 mil e eu vou mais pra cima. 1 milhão por mês. E uma hora dessa tá na sua cobertura querendo se suicidar. Sem alegria. É o que acontece. Cheio de bens. Tem iate. Tem lancha. Tem jet ski. Tem Mercedes. Tem tudo. Mas não tem paz. Mas não tem paz. Não é próspero. Não tem alegria que só Cristo pode dar. João 16:33, né? Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, se não tiver em Jesus, a paz ela não está em você e nem você nela. Então você pode ter iate, você pode ter jet ski, você pode ter lancha, você pode ter mansão, você pode ter tudo. Mas você vai estar sempre vivendo na corda bamba. Sempre querendo cometer um ato de suicídio. Falando... Por quê? Porque não tem paz, não tem Jesus, não está nele. É isso a aí. sua paz está nos teus bens. Não prioriza o reino, Esse né? é o perigo. É isso, meu irmão. Foi um grande prazer. Infelizmente, né, a palavra de Deus a gente nem percebe a hora passar. Dá vontade de... Dá vontade de virar vigília. Fazer uma vigília, né? É muito bom. Não tem coisa melhor do que falar de Jesus, falar do reino. E eu queria que você deixasse um recadinho para quem está te ouvindo. Tudo que foi falado aqui, a gente falou muito sobre processo, né? Só concluindo o que a gente falou, você que está aí nos ouvindo, sendo ministrado, com certeza, a gente falou muito sobre isso, sobre tempo, respeitar o tempo. Tem gente que está sendo forjado, está ouvindo a gente, está no processo, está no casulo, e esse tempo machuca, às vezes é desconfortável, o estreito ali, esse ambiente apertado, é complicado. E só para concluir, respeite o tempo. Respeite as etapas. Deus é um Deus de etapas. E a definição disso é que até na criação, para criar, ele poderia ter criado em um dia, ele criou em 6 e no 7º descansou. Ele poderia ter criado em um dia. Então, respeite as etapas. O que é teu já está pronto. O que é teu já está pronto. Perceba que antes de Deus criar aquilo que é do homem, Deus criou. Antes de Deus criar o homem, Deus criou aquilo que era do homem. Antes de Deus criar os animais, Deus criou o alimento do animal. Então, o que é teu já está pronto. E é isso, meus irmãos. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Eu queria deixar um recadinho para a sua vida, para que você venha entender, como foi dito em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. O rei Uzias, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Entenda o seguinte: enquanto você buscar ao Senhor, Deus estará fazendo prosperar em todas as áreas da sua vida. Não importa se você não está vendo a prosperidade em massa, ou seja,
firme, mas pode ter certeza que se você estiver buscando a Ele com fidelidade, Ele estará prosperando em todas as áreas da sua vida. Então, qual é a semente? Buscar o Senhor de todo o seu coração, porque Ele é fiel para fazer prosperar em toda a sua vida. E estamos se desligando, estamos chegando ao fim de mais um Pode Louvar Podcast. Foi um grande Glória. prazer. É evangelista, né? Isso. Evangelista Paulo Soares aqui conosco, cantor e pregador. Obrigado. Você que quiser saber mais do evangelista, acesse as suas redes sociais, você vai ver que é um grande cantor, um grande pregador, um grande homem de Deus, um pai de família, que eu respeito, considero bastante, um grande evangelista. E também queria agradecer a Tio Léo Barbearia, que cuida do meu visual, cuida da minha barba, cuida do meu cabelo. Queria agradecer a S9 Fit. S9 Fit é a academia onde também cuido do meu corpo, cuido do templo, do espírito. É um local também onde eu gosto muito de estar, porque traz uma paz espiritual para mim também, porque tem um local ali que toca louvores, tem um momento também ali que é somente para aqueles que buscam a Deus, né, verdadeiramente. Eles também reservaram esse tempo. E eu queria agradecer a Legacy School, que cuida da educação do meu filho e filho de outros amigos, pastores e pastoras também, cantores gospel, ou seja, pessoas que querem colocar o seu filho com uma direção, um caminho a seguir, um caminho cristão, onde eles vão poder desfrutar do melhor e vão crescer em sabedoria e graça, a Legacy School. E você que está com problema de vista, nada melhor do que a Mileware para você fazer seu exame, para você buscar o seu óculos, e também que queira também curtir uma praia no Rio de Janeiro, ou seja, esse sol também que o Rio de Janeiro faz, também tem vários modelos de óculos escuros. Eu te aconselho a seguir no Instagram Mileware, seguir no Instagram a Legacy School, seguir no Instagram a S9 Fit Academia e a Tio Léo Barbearia. E é isso, meus irmãos, esses são os nossos parceiros, em breve teremos mais, e queria também te desejar uma ótima semana, e que Deus possa ter entrado e que Ele possa permanecer no teu coração, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento. E você que assistiu, compartilhe com mais 100 e deixe também que eles sejam edificados. Foi um grande prazer, uma boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Até logo, até terça-feira que vem. Deus abençoe. Foi.